Olá, meus irmãos, amigos, familiares, igreja e todos vocês que estão conosco para juntos meditarmos na palavra de Deus este novo dia. Ainda falando sobre o clamor, eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa é a história de um rapaz conhecido como o cego Bartimeu. Era um rapaz que mendigava e estava sentado à beira do caminho. Certo dia, quando Jesus estava saindo de Jericó, acompanhado de grande multidão, o texto diz que Bartimeu ficou sabendo que era Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É interessante que era uma grande multidão que seguia Jesus, mas uma voz ali se destaca, um clamor ali se destaca, porque certamente aquela multidão não estava calada, mas nenhuma voz, nenhum clamor se levantava ali para chamar a atenção de Jesus. Eram religiosos, eram curiosos, eram pessoas que não tinham um propósito definido, não tinham uma motivação certa por estar ali caminhando atrás de Jesus. Mas naquele dia, esse rapaz se levanta com uma voz, um clamor acompanhado de um propósito, um clamor acompanhado de uma motivação certa, um clamor cujo seu destino era o coração de Deus, e ele é ouvido. Por mais que a multidão tentava detê-lo, dizendo que não adiantava gritar, o texto diz que ele gritava cada vez mais alto, porque ele sabia em quem ele estava, a quem ele estava clamando. E é sobre isso que eu quero fazer você pensar hoje. Um clamor em meio à multidão. É fácil a gente entender que talvez num momento como esse, quantas pessoas no mundo inteiro não estão falando com Deus. Mas muitos apenas cumprindo um rito religioso, muitos apenas por uma tradição, muitos apenas por um costume de se levantar em um dado momento do dia, falar alguma coisa com Deus, mas poucos se destacam, poucos realmente estão desfrutando de um momento de comunhão, de um momento de intimidade, fazendo realmente algo diferente. Porque se nós queremos uma resposta, um resultado diferente, é necessário também um clamor diferente, um clamor com propósito, um clamor que se destaca no meio de tantas vozes, no meio da multidão. Que nessa manhã, que nesse novo dia, o seu clamor seja ouvido, porque você se levanta com um propósito, você se levanta motivado, você se levanta convicto. A sua voz será ouvida, porque não será mais um dia de religião, não será mais um dia de um rito, não será mais um dia de uma tradição, de um costume, não. É um clamor diferente, é um clamor que chama a atenção dos céus. Diz o texto da palavra de Deus que Jesus parou quando ouviu a voz daquele rapaz. Nessa hora, o céu se volta para você, os olhares do céu se voltam para você, porque um clamor diferente é erguido nesse novo dia. Um clamor é erguido dentro dessa casa diferente. Um clamor aí nessa empresa é erguido diferente. Um clamor aí nessa igreja, no meio desse ministério, é erguido diferente. Não é mais uma repetição, não é simplesmente mais uma tradição de um momento que acontece todos os dias, não. É um clamor que é tomado de uma ousadia, de uma autoridade, de uma convicção, de uma fé tão poderosa como foi daquele jovem cego. Então eu quero orar por você nesse momento. O nosso clamor encherá os céus e os olhares do céu se voltarão para nós, porque um clamor se destaca no meio de tantas vozes nessa hora. Senhor, nós erguemos a nossa voz em um clamor. Meu Deus, e por mais que o diabo e os demônios tentam nos deter, nos calar, mas a nossa voz ainda é mais alta, ela é mais intensa, ela é mais fervorosa, ela é mais poderosa, porque nós sabemos em quem temos crido
e sabemos que ele se inclina para ouvir a nossa voz. E ele não simplesmente nos ouve, ele nos responde. Não é simplesmente palavras para serem ouvidas, mas palavras para que obtemos resposta dos céus. Assim como o Senhor se deteve para ouvir o que aquele rapaz de fato precisava, eu sei que nesse dia o céu também se detém para ouvir a voz dessa pessoa que clama por socorro, para que o Senhor mude a situação, para que o Senhor mude a realidade, para que o Senhor mude a circunstância, para que o Senhor opere de maneira sobrenatural em favor desse que clama a Ti, Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Compaixão dessa pessoa que clama, esse líder, esse ministério, essa igreja, esse homem, essa mulher, essa família que se coloca de joelhos nessa hora e clama a Ti de todo o seu coração, com muita ousadia e convicção. Os céus se faz presente e nos responde nesse novo dia com um milagre em nome de Jesus. Eu sou o pastor Cláudio, da IBPB Caieiras, uma família para pertencer, servir e crescer para a glória de Deus. E nos faz uma visita na Rua José Silva, número 10, no bairro Caieiras. Assine o canal e ative o sininho para você receber novas notificações. Forte abraço, Deus abençoe você.